E para falar um pouco mais sobre a CPI da sonegação fiscal, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Max Russi, que é o relator da comissão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Deputado, nós já colocamos essa questão aqui desta forma até para o presidente da comissão, o deputado José Carlos do Pátio, e que é o seguinte, os incentivos fiscais seriam aí uma espécie de caixa preta. Os interesses aí que podem ser afetados são interesses poderosos. Será que tem condições políticas de abrir essa caixa preta? Não, tem condição. A CPI está propondo vários eixos, vai fazer várias, inclusive eu, como relator geral, a gente definiu com a comissão toda 3 sub-relatorias para que a gente possa fazer o levantamento. A gente precisa levantar, existe muito comentário que existe uma caixa preta, de pessoas que têm um incentivo além do que deveria ter, de processos que não estão completos. Então, o que se ouve também falar é o seguinte, que tem algumas pessoas aí que com os incentivos conseguiram enriquecer, ficar milionários do dia para a noite. Então, isso a gente ouve e não é pouco. Sim, isso a gente ouve através da imprensa, a população de uma maneira geral. Então a gente precisa esclarecer e nada melhor do que o fórum apropriado através de uma CPI, através da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, a gente fazer todos esses levantamentos. O que a gente tem que enaltecer também é que nós temos bons empresários, que o Estado de Mato Grosso precisa do incentivo fiscal. A gente precisa discutir, talvez, essa CPI não vai ser uma CPI somente da investigação, não vai ser caça às bruxas, não. Eu acho que nós vamos conseguir, ao final, apontar muitas coisas e dar um avanço importante a Mato Grosso. Vai ser uma CPI propositiva também, iremos propor ações e melhorias na questão do incentivo fiscal, na questão do regime, na questão das análises das cooperativas, enfim, tudo isso. Eu sei que a gente está mexendo com grandes interesses, mas não podemos aceitar. E aí existe denúncia, questão de laranjas, pessoas sendo usadas para benefício, isso nós temos que acabar. Então, o governo, a Assembleia está imbuída nisso, para investigar, essa é a função dos parlamentares, essa é a nossa função enquanto deputado estadual e prestar esse esclarecimento através da imprensa a toda a população de Mato Grosso. Você falou em bruxas, parece que já existem algumas que apareceram, né? O senhor citava antes da entrevista a questão da CPI da telefonia, que haveria ali um rombo de 20 milhões não pagos pelas telefônicas, seria isso? Teve uma CPI da telefonia, na primeira sessão nossa, o deputado Zé Domingos, inclusive, levantou isso, foi requerido na segunda reunião da CPI informações sobre a CPI da telefonia, sobre a CPI que teve da cooperativa também, para que a gente possa fazer esse levantamento. Foi sugerido uma CPI que foi feita em 90, uma CPI antiga, na época a relatora Séries também fazia parte dessa CPI, sugerir dessas informações para a gente poder levantar isso, porque existem vários indícios que as medidas que foram adotadas não foram efetivadas. Então, a gente precisa tomar providência. São recursos públicos. Toda vez que a gente não dá oportunidade a todos de pagar de forma justa os seus impostos, que impostos são sonegados, é menos dinheiro para publicidade, é menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, e a gente não consegue para as obras, enfim, a gente não consegue fazer um Estado que chegue um serviço público de qualidade. Então, a gente precisa, a CPI vai fazer esse apanhado, procurou o Tribunal de Contas, vamos procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, procurar os órgãos todos, Federação da Indústria, todos, para que possam ser parceiros e a gente fazer uma investigação e também propor ideia, porque, como eu falei, existem bons empresários que acreditam em Mato Grosso, investem, geram emprego, geram renda, como também existe o mal. Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Deputado, o senhor falou aí na suspeita de laranjas, foi o que o senhor disse agora há pouco aí. E essa é exatamente a acusação que teve no final do ano passado, chegou a ser elaborado, inclusive, um relatório de uma cooperativa ligada ao produtor Eraimage, onde teria, segundo essa denúncia, ocorrido aí um desvio, né, em relação ao ICMS em torno de 300 milhões de reais. Agora ocorre também o seguinte, 2 integrantes da CPI receberam doações eleitorais do produtor Eraimage. E aí, a CPI tem autonomia para tomar as decisões que precisa tomar, como o senhor diz aí, para separar o joio do trigo? Nós precisamos fazer isso. Acredito que os deputados, todos os integrantes, os suplentes também, têm esse compromisso. A sociedade e a imprensa têm acompanhado muito de perto
os trabalhos dessa CPI em todas as suas ações. Então, não tenho dúvida, nós vamos investigar qualquer empresa, qualquer segmento. Eu, inclusive, sugeri que nós tenhamos e nós vamos ter uma ouvidoria da CPI. Para quê? Para aquela pessoa que queira nos dar subsídio, fazer alguma denúncia ou algo parecido e que muitas vezes quer ficar no anonimato, Lúcio, muitas vezes não quer aparecer, não quer expor isso claramente. A gente já propôs isso, a ouvidoria, vai ter a ouvidoria da CPI para que a gente possa levantar todas as empresas, todas as firmas, doa quem doeu. O que nós não podemos gerar dúvidas sobre empresários, por isso que a gente não vai citar nomes, não vai divulgar, tem informações sigilosas e importantes na CPI, mas com certeza, no relatório final que eu vou apresentar, a gente vai mostrar todos os passos dados para a CPI, todas as empresas averiguadas. E aquele que quiser fazer uma denúncia ou quiser contribuir com a sugestão de forma direta ou também através da ouvidoria, será muito bem-vinda essa contribuição. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos esperar aí que os resultados da CPI sejam realmente positivos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada, deputado. Obrigado.